O senador Rogério Marinho chorou intensamente ao se manifestar após o emocionante discurso da advogada Gabriela Fernanda Ritter, presidente da Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, durante a audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado sobre as prisões políticas em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador lembrou que existe em curso uma estratégia deliberada de desumanizar aqueles que pensam diferente. Marinho disse: "Nós estamos relativizando a democracia, a inviolabilidade dos mandatos, a Constituição, os direitos humanos, o ordenamento jurídico, os valores. Há uma política de cancelamento das pessoas que ousam desafiar o sistema. E eu diria, Gabriela, que o sofrimento que a sua família está tendo neste momento, e tantos como eles, que foram arrebanhados como gado, que não tiveram seus direitos respeitados, que foram todos colocados na mesma página, como se todos aqueles que depredaram, que barbarizaram, fossem o enorme número de prisioneiros que aconteceu naquele dia." Rogério Marinho disse: "Passado o episódio, até hoje não houve individualização das culpas. Nós temos o direito utilizado como uma arma contra aqueles que pensam diferente. Há 2 ordenamentos jurídicos no país. Um para os que estão dentro de um espectro ideológico, outro para os que foram vencidos na eleição de todas as maneiras possíveis." O senador afirmou: "Aliás, hoje, nós amanhecemos com a notícia de que o ministro do STF, o Barroso, que será presidente daquele poder, vai a um evento político, faz um discurso político e afirma que ele, ou nós, aqueles que ali estavam e ele junto, haviam derrotado um espectro ideológico. Mas o pior não foi a fala, foi a nota que foi emitida para justificar a fala. E na nota se diz que a condição individual não pode ser confundida com a institucional. Ora, se quem guarda a Constituição atenta contra ela, no sentido de que a magistratura não pode ter ação político-partidária, é necessário que haja uma retratação do ministro do STF." Marinho acrescentou: "Acho que, mais do que nunca, é necessário restabelecer a normalidade democrática do nosso país, e isso passa porque cada instituição cumpre o seu papel sem essa hipertrofia ou essa interferência entre as ações dos respectivos poderes." O senador lembrou que os abusos sofridos pelos prisioneiros políticos não ocorreram por acaso. Ele disse: "Se aconteceu, foi permitido, e quem permitiu o fez por desídia ou por dolo. E não é por acaso que o governo se resignou tanto contra a instalação daquela CPMI. E a CPMI, apesar de todas as dificuldades, paulatinamente vai mostrando a inconsistência, a incongruência do que foi apresentado como uma narrativa oficial." Rogério Marinho lembrou a censura e a perseguição que já se normalizaram e disse: "O que vemos hoje é que uma boa parte da nossa mídia diz o seguinte: ele não pode falar porque ele professa uma ideologia que nos choca. E todos nós somos colocados de uma forma caricata, como se fôssemos de extrema direita, porque defendemos valores? A família, a religião, a liberdade, o livre-arbítrio, a propriedade? Se esses são conceitos que caracterizam o extremismo, o que dirá da extrema esquerda?" O senador disse: "Vivemos tempos desafiadores, mas a nós cabe termos a inteligência de fazermos o enfrentamento de maneira adequada." Ele concluiu: "Ainda temos a nossa voz, que necessariamente precisa reverberar, ecoar cada vez mais forte para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo no nosso país, e que a conivência, a concordância, a resignação não vai levar a lugar nenhum." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco
risco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 24 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim. A palavra aqui que me pediu o senador líder da oposição aqui no Senado Federal, meu amigo, meu irmão, grande presente do povo do Rio Grande do Norte para essa casa. E eu quero saudar a presença do pai dele, a quem eu tive a honra de cumprimentar mais cedo, de conhecer, de parabenizar pelo filho, que é o senhor Valério Djalma Cavalcante. Marinho. Seja muitíssimo bem-vindo a essa casa. Mais uma vez, gratidão. Senador Rogério Marinho, o senhor está com a palavra. Obrigado, senador Girão. Obrigado pelas palavras generosas que Vossa Excelência profere nesse momento. Eu até... Peço desculpas, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador, que nos cobra atitude, mas também nos cobra inteligência, eminente senador. Nós temos que ter resiliência, planejamento, estratégia. Nós precisamos desmistificar o que é colocado como lugar comum, como uma palavra de ordem, uma estratégia deliberada de desumanizar aqueles que pensam diferente. Eu acho que a palavra de ordem é relativização. Nós estamos relativizando a democracia, a inviolabilidade dos mandatos, a Constituição, os direitos humanos, o ordenamento jurídico, os valores. Há uma política de cancelamento das pessoas que ousam desafiar o sistema. E eu diria, Gabriela, que o sofrimento que a sua família está tendo nesse momento, e tantos como eles, que foram rebanhados como gado, que não tiveram os seus direitos respeitados, que foram todos colocados na mesma página, como se todos aqueles que depredaram, que barbarizaram, fossem o enorme número de prisioneiros que aconteceu naquele dia. Passado o episódio, no primeiro momento, até hoje não houve individualização das culpas. Nós temos o direito, e vocês falaram aqui da OAB, utilizado como uma arma contra aqueles que pensam diferente.
há 2 ordenamentos jurídicos no país. Um para os que estão dentro de um espectro ideológico. Outro para aqueles que foram vencidos na eleição de todas as maneiras possíveis. Aliás, hoje, nós amanhecemos com a notícia de que o ministro do STF, o Barroso, que será presidente daquele poder, vai a um evento político, faz um discurso político e afirma que ele, ou nós, aqueles que ali estavam e ele junto, haviam derrotado um espectro ideológico. Mas o pior não foi a fala, foi a nota que foi emitida para justificar a fala. E na nota se diz que a condição individual ou pessoal não pode ser confundida com a institucional. Ora, quem guarda a Constituição brasileira atenta contra ela no sentido de que a magistratura não pode ter ação política partidária, é necessário que haja uma retratação do senhor ministro do STF. E a OAB não pode ficar impávida. Nós não podemos aceitar isso passivamente. Não podemos achar que as coisas estão normais. O trabalho feito por alguns senadores aqui, a quem rendo a minha homenagem, em especial o Girão, o Magno Malta, que tem feito da defesa das pessoas que foram levadas como gado à penitenciária uma missão de vida. Todos aqueles que aqui não estão, inclusive, mas que nos ajudam nesse desiderato dentro da condição de cada um, eu acho que, mais do que nunca, é necessário restabelecer a normalidade democrática do nosso país, e isso passa porque cada instituição cumpra o seu papel sem essa hipertrofia ou essa interferência, né, entre as ações dos respectivos poderes. Eu tenho tentado, dentro da minha condição de parlamentar e da responsabilidade de liderar uma oposição que é multifacetada, transmitir, sobretudo, a essência do pensamento de grande parte da população brasileira, que sente mais do que nunca a necessidade de que esses fatos sejam elucidados, porque se aconteceu, foi permitido. E quem permitiu o fez por dissídio ou por dolo. E não é por acaso que o governo se resignou tanto contra a instalação daquela CPMI. E a CPMI, mesmo com todas as dificuldades, com toda a condição que lá está armada, paulatinamente vai mostrando a inconsistência, a incongruência do que foi apresentado como uma narrativa oficial. Hoje, falar diferente é nadar contra a maré. Nós estamos terminando esse período agora. Vamos ter um recesso de 15 dias, mas não há recesso para quem está preso. Para quem está longe das suas famílias. Hoje meu pai veio me visitar. O nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal chama-se Djalma Marinho, que é o pai dele e meu avô. E eu me lembro, Magno, que naquela época, nos idos de 68, quando foi decretado o AI-5, onde o arbítrio realmente impediu que as pessoas se manifestassem, onde houve de fato censura no nosso país, foi fruto de uma ação do meu avô, que então presidente da Comissão de Constituição e Justiça, impediu que um deputado de oposição fosse cassado porque falou no exercício do seu mandato. Não concordar com o que alguém diz é natural, é saudável, é salutar, faz parte do processo democrático da convivência entre os contrários. E o que nós vemos hoje é que uma boa parte da nossa mídia diz o seguinte: ele não pode falar, porque ele professa uma ideologia que nos choca. E
todos nós somos colocados de uma forma caricata como se fôssemos extrema-direita. Porque defendemos valores, a família, a religião, a liberdade, o livre-arbítrio, a propriedade. Se esses são conceitos que caracterizam o extremismo, o que dirá da extrema esquerda, que defende a invasão de propriedades, as políticas identitárias como condições doutrinárias para serem inoculadas no conjunto da sociedade, não como um processo de tolerância, mas como um processo de imposição de atitudes. Vivemos tempos desafiadores. Mas a nós cabe, eminente presidente, temos a inteligência de fazermos o enfrentamento da maneira adequada. E você coloca com muita propriedade na sua fala. Nós ainda temos a nossa voz, que necessariamente precisa reverberar, ecoar cada vez mais forte para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo no nosso país. E que a conivência, a concordância, a resignação, ela não vai levar a lugar nenhum. Todos nós podemos fazer a nossa resistência, mostrando os equívocos e apontando o caminho da tolerância, da normalidade, do restabelecimento do Estado de Direito. Aliás, me permita, democrático combina com a Alemanha Oriental, com Coreia do Norte, com todos esses ismos que eles chamam República Democrática, e geralmente é uma república totalitária de esquerda. Restabelecer o Estado de Direito, a normalidade democrática. E a sua voz, Gabriela, não tenha dúvida, está batendo forte aqui. Parabéns, viu? Conte comigo. Senador, licença, a senhora Emanuela Saboia, que é subdefensora pública geral do Distrito Federal, para lhe pedir um pouquinho só de paciência, a senhora é a próxima a falar, mas é porque o pai do senador Rogério Marinho, o senhor Valério, que eu acabei de citar aqui a presença dele, que muito nos honra, ele que é filho do senhor Djalma Marinho, que, contrário ao pedido do governo militar para processar o deputado Márcio Moreira Alves junto ao Supremo Tribunal Federal, renunciou à presidência da Comissão de Constituição e Justiça em dezembro de 68, inclusive o nome da Constituição hoje é no nome dele lá, mas ele renunciou em 68 quando declarou, inspirado em Calderón de la Barca, a seguinte frase, abro aspas, ao rei tudo, menos a honra. Então, dias depois, o presidente Costa e Silva baixou o ato institucional número 5 e iniciou o fechamento do regime. Ele foi reeleito pai do senhor Valério, deputado federal em 1970. Eu queria, se o senhor puder, dar uma palavrinha sobre esse momento que a gente está vivendo. O senhor que é da OAB do Rio Grande do Norte. O senhor está com a palavra. Presidente, senador, senadores, deputados, meus colegas e colegas advogados, é uma emoção muito forte poder falar hoje. Eu diria o seguinte, que esses cabelos brancos que trago e a idade que tenho, 80 anos, significam 4 juventudes. Eu trago comigo, como Tagore, escritor hindu, dizia. Mas toca o meu coração. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte. Meu pai também o foi. E nós pensamos que o compromisso do advogado é muito forte. É o compromisso de cumprir a Constituição e as leis, defender os indefesos e manter a dignidade e a integridade. O que nós estamos vendo aqui hoje
é o calcanhar de alguém pisando nesses valores. Nós não podemos admitir isso. Até me lembrando da frase de Fernando Pessoa, que diz ao mar salgado de Portugal, quando as tuas lágrimas não são dos marinheiros que morreram nesses lagos, naquele oceano. Mas eu faria uma peroração aos jovens advogados. Eu que fui advogado muito, ainda sou advogado militante na minha terra, com meus netos. Não parem esta luta. Não escondam os seus sonhos. Pensem em Mandela, que preso na África do Sul, o seu pensamento saía pelas grades, ia bater no coração dos que amam, dos que sentem, dos que têm dignidade. E acendeu aquela revolta naquela África do Sul, e hoje é um país democrata. Vocês, jovens advogadas que aqui estão, não se acovardem, não tenham medo, lutem para resolver esses problemas. Que as lágrimas do meu filho sejam talvez aquela água que vai aguar a liberdade. Vocês sejam plantem uma semente, sejam jardineiros da liberdade. Plantem uma árvore simbólica em frente ao OAB e deem-se um abraço lá. Levem sua petição e deem um abraço na OAB para que eles possam se sensibilizar com o sofrimento do brasileiro que hoje sofre injustamente nas grades da prisão. Se pudesse, nesse momento, levar para minha terra uma maneira diferente de pensar, podia dizer que aqui ouvi vozes de pessoas que pensam diferente, que têm no seu coração alguma coisa que talvez brilhe muito. Meu pai me ensinava: a dor e a alegria não podem ser individuais, elas têm que ser repartidas. Então hoje nós temos dor no coração. Vamos repartir essa dor para que ela seja mais leve e o fardo seja menor. E vamos fazer isso. E aí vamos construir um Brasil diferente. Temos visto aqui que estão pisando com calcanhar de ferro na liberdade das pessoas. Mas esse calcanhar será afastado pela força dos jovens advogados que aqui estão, que não podem ficar parados e que terão o seu grito de liberdade na frente da instituição da ordem, que já em momentos instantes brasileiros, momentos democráticos, venceram todo o arbítrio. E vocês vão vencer com a força não somente da jovem advocacia, mas também com a força da Casa Maior, que aqui teve representada pelos senadores que aqui estão e deputados de boa vontade. Então, meus amigos, eu me emocionei porque meu filho chorou, mas nós choramos com emoção. E quero levar a felicidade de sentir que ele é um homem ainda que sente. É um homem que tem dignidade. Ninguém pode ficar indiferente ao sofrimento dos outros. Então, eu me associo a isso. E peço a vocês que façam essa corrente. Sejam os adubadores da semente e da árvore da liberdade. Construam amanhã. Construam diferentemente. Se lembrem das palavras desse velho advogado, que já está se retirando do mundo, mas que pode dizer a vocês o seguinte: eis a bandeira da liberdade, brasileiro, advogado, não deixe que ela caia, vamos levantar cada vez mais. Muito obrigado. Muito